Bem-vindos a mais uma aula e hoje o assunto será a saída de emergência. O tópico saída de emergência será dividido em algumas aulas em razão de sua extensão. Hoje será a primeira aula, falaremos sobre as disposições gerais das saídas de emergência. Os objetivos da aula, portanto, serão compreender as saídas de emergência e seus componentes. O que é saída de emergência? Quais são seus componentes? Quais as partes compõem a saída de emergência? Entender as características das portas de saída de emergência. Entender a distância máxima a ser percorrida. O que é isso e qual é essa distância? Dimensionar a saída de emergência em uma edificação, seu objetivo que será alcançado com o exercício e a discussão local apropriado para isso, e desenvolver atitudes para reconhecer a importância do sistema de saída de emergência. Com esses objetivos, nós fizemos a aula, com a expectativa de que a aula atenda a todos esses objetivos. Vamos lá. O que é saída de emergência? À primeira vista, o conceito de saída de emergência pode dar a entender que é uma saída específica para as pessoas utilizarem quando precisarem sair da edificação em uma eventual emergência. Geralmente, quando eu estou fazendo curso de instrução sobre o assunto, até mesmo para leigos, eu faço essa pergunta antes de iniciar a instrução. O que é saída de emergência? E muitas vezes a resposta é justamente que é uma saída específica, ou às vezes a resposta diz que é uma porta específica por onde as pessoas devem sair por ocasião de um incêndio na edificação ou de qualquer outra emergência. Esses conceitos não estão errados. Entretanto, o conceito de saída de emergência ele é bem mais amplo. A porta de saída de emergência faz parte da saída de emergência. Um local específico, apesar de não existir um local específico, mas esse local faz parte da saída de emergência. Se ele lhe conduz a um local seguro, ele faz parte da saída de emergência. Então, o conceito de saída de emergência é o seguinte: é a rota a ser percorrida de qualquer ponto da edificação em que você estiver até o espaço livre exterior. Então, de dentro da edificação, estando em qualquer ponto, o caminho a ser percorrido até o espaço livre exterior é chamado de saída de emergência. Percebe-se, portanto, que o conceito ele é dinâmico, o conceito envolve a noção de movimentação, é o caminho que está sendo percorrido. A saída de emergência não é a porta, a saída de emergência não é a escada, a saída de emergência é o caminho que será percorrido de qualquer ponto da edificação até alcançar a via externa ou outra área que possua comunicação com a via externa, com a via pública. Os objetivos, portanto, da saída de emergência são: o primeiro é permitir a saída segura de todos os ocupantes da edificação e, por outro lado, outro objetivo da saída de emergência, que é permitir a entrada. Então, permitir a saída dos ocupantes da edificação e, numa eventual situação de incêndio, quem é que irá entrar? Justamente
Durante uma eventual situação de incêndio, as equipes de resgate precisarão entrar na edificação. O Corpo de Bombeiros, as equipes do Corpo de Bombeiros precisarão entrar na edificação. Tanto as equipes de resgate como as equipes de extinção de incêndio. Sendo assim, o objetivo da saída de emergência, o objetivo do dimensionamento das características da saída de emergência é duplo. É permitir a saída da população com segurança em uma eventual situação de incêndio, mas ao mesmo tempo é permitir a entrada das equipes de extinção e resgate para que elas possam acessar a edificação e fazer o trabalho, já que o incêndio, ele, em regra, no que se refere ao combate a incêndio, ele deve ser combatido dentro da edificação, no local do foco, no ambiente de ignição do foco, ou seja, o incêndio precisa ser combatido preferencialmente dentro da edificação. Assim ele é mais efetivo. O combate externo, a depender dos objetivos, mas com o objetivo de extinção do incêndio, o combate externo não é tão efetivo. Jogar água na edificação de fora não é tão efetivo. O mais efetivo é entrar na edificação para fazer o combate no ambiente em que houve o foco do incêndio. Por isso, a saída de emergência, além de objetivar que a população da edificação saia, também tem o objetivo que as equipes entrem para fazer o combate ao incêndio e também para que resgatem pessoas ou animais que, porventura, precisem de apoio para a saída da edificação. Em relação à obrigatoriedade da saída de emergência, a obrigatoriedade do dimensionamento da saída de emergência, com as características que veremos posteriormente, fica claro que a saída de emergência só será obrigatória nas edificações que possuam pessoas, mesmo de forma transitória. Dessa forma, é claro, percebe-se que a saída de emergência é obrigatória em todas as edificações. Se o objetivo da saída de emergência é fazer com que as pessoas saiam da edificação de maneira segura, caso seja necessário, um dos objetivos, então só precisará de saída de emergência onde existam pessoas. Só que as edificações são construídas em regra para o abrigo de pessoas. Então, em regra, em todas as edificações, haverá uma ocupação humana. Então, se há indivíduos naquela edificação, a saída de emergência é obrigatória. Portanto, a princípio, a saída de emergência é um sistema de segurança, de proteção passiva, obrigatório em toda e qualquer edificação. Por isto, consta na tabela 5 do Decreto 16.302, que a essa altura já temos certa familiaridade com ela, e é a tabela que nos traz os sistemas básicos de segurança contra incêndio, que são aqueles sistemas necessários em toda e qualquer edificação. Então, podemos perceber aqui que a saída de emergência é necessária em toda e qualquer edificação. Nesse contexto, vamos falar agora dos componentes da saída de emergência. Estes são os acessos ou corredores, as áreas de refúgio, as escadas, as rampas, os elevadores de emergência e as descargas. Daí, sabendo o que compõe a saída de emergência, nós já é possível alargar o entendimento e o conceito da saída de emergência, né? Então, a saída de emergência é o caminho
contínuo, devidamente protegido de qualquer ponto da edificação até uma área externa em comunicação com a via pública ou a própria via pública. E a saída de emergência é composta por acessos ou corredores, áreas de refúgio, escadas, rampas, elevadores de emergências ou descargas. Então, estes são os componentes da saída de emergência. Logo, iremos falar especificamente sobre cada um destes, dado que alguns desses conceitos aqui, como corredores, escadas, rampas, são intuitivos, mas para quem nunca teve acesso a esse conhecimento técnico, sabe o que é uma área de refúgio, sabe o que é uma descarga, até sabe, mas sabe em outro contexto. Não é o mesmo contexto, o mesmo entendimento para fins de segurança contra incêndio. Então, estes são os componentes e no decorrer da aula iremos explicar cada um. Não só nessa aula, mas no decorrer das aulas. O primeiro componente das saídas de emergência que será explicado nesta aula são os acessos. E os acessos são o caminho, a rota de saída horizontal do pavimento em que a pessoa estiver. Então, o caminho a ser percorrido, constituindo a rota de saída horizontal do pavimento onde a pessoa estiver até alcançar um local de relativa segurança ou até alcançar a escada, o elevador, é chamado de acesso. E os acessos comumente podem ser os corredores. Entretanto, qualquer espaço arquitetônico que a pessoa utilize para sair de onde está, no pavimento em que está, até alcançar uma escada, esse caminho é chamado de acesso. Dá para explicar o que é acesso com a visualização de outros elementos. Em cada pavimento que a pessoa estiver, ela vai percorrer um caminho até alcançar a escada, que é a rota de saída vertical. Então, ela percorre o acesso até a escada. Desceu na escada e no pavimento de descarga, que é a saída para o exterior, da escada até a via pública, é a chamada descarga. Então, a gente visualiza globalmente o caminho a ser percorrido, o acesso até a escada, depois a escada, depois da escada até a via pública, a descarga. Então, o acesso é o caminho horizontal dentro do pavimento. Portanto, percebe-se que o acesso não pode estar obstruído, dado que o objetivo dele é permitir a saída das pessoas de forma segura. Como o acesso é calculado em razão da população do pavimento, não pode haver nenhum tipo de obstrução no acesso, pois se houvesse obstruções, eles diminuiriam a capacidade de passagem das pessoas em uma eventual emergência. Então, os acessos devem estar desobstruídos. Não se admite acessos obstruídos. Inclusive, os acessos devem estar desobstruídos nas edificações fora de uso. Inclusive nas edificações que não estão em utilização, as edificações que não estão em funcionamento, mesmo assim os acessos das saídas de emergência devem estar desobstruídos. Por quê? Mesmo a edificação fora de uso, mesmo fora de funcionamento, esporadicamente é possível que pessoas estejam nas edificações. E é justamente essas pessoas que a norma precisa salvaguardar. Portanto, mesmo quando as edificações estiverem fora de uso, os acessos devem estar desobstruídos.
Além disso, em relação ao dimensionamento, as dimensões dos acessos, a largura deve ser calculada conforme a fórmula geral para o dimensionamento de saída de emergência, que veremos posteriormente. No caso especificamente do pé direito, que é a altura vertical livre do piso ao teto, o pé direito deve medir 2,5 metros. Entretanto, pode haver um outro obstáculo que diminua o pé direito até ele ficar com 2,10 metros. Outro obstáculo, por exemplo, uma porta, a verga de uma porta. Pode diminuir essa altura em até 40 centímetros para que o pé direito possua 2,10. Entretanto, a regra geral de altura do pé direito é de 2,5 metros. Área de refúgio. A área de refúgio é a parte do pavimento separada por paredes e portas corta-fogo que visam ser um local de relativa segurança dentro do pavimento. Ou seja, é um local protegido do fogo, da fumaça e dos demais produtos oriundos da combustão, que visa salvaguardar a população, principalmente uma população com restrição de locomoção. Então, o conceito é este, que é um local protegido dos efeitos do fogo dentro do pavimento, e ele existe para preservar as pessoas que estão naquela edificação, naquele pavimento daquela edificação. Desta forma, como a característica dele a característica da área de refúgio, torna a área de refúgio um local de relativa segurança. Por isso, a área de refúgio não poderá possuir material combustível, dado que, caso existissem materiais combustíveis e estes se inflamassem, a área de refúgio seria descaracterizada. Portanto, a área de refúgio não pode abrigar materiais combustíveis. Dessa forma, fazendo um resumo, a área de refúgio é um local dentro do pavimento que tenha acesso direto a uma saída ou a uma escada e que possua proteções contra o fogo, paredes e porta corta-fogo. Além disso, as paredes da área de refúgio precisam ter as características exigidas para compartimentação. Sendo assim, as paredes da área de refúgio, além de terem portas corta-fogo, as demais aberturas para a passagem de tubulações ou de ar-condicionado têm que ser protegidas através de selagem ou de registros corta-fogo. A área de refúgio é obrigatória nos seguintes casos: pré-escolas com altura superior a 12 metros, ocupação é 5. Escolas para portadores de deficiência com altura superior a 12 metros, ocupação é 6. Locais onde as pessoas requerem cuidados especiais com altura superior a 12 metros, ocupação H2. E, por fim, a última exigência da área de refúgio é em hospital e assemelhados com altura superior a 6 metros, ocupação H3. A observação é que, na ocupação H3 com altura inferior a 6 metros, a área de refúgio será necessária em todos os pavimentos nos quais houver internação. Sendo assim, os hospitais com altura superior a 6 metros
precisam de áreas de refúgio em todos os pavimentos. Já se a altura for inferior a 6 metros, a área de refúgio só será necessária nos pavimentos onde houver internação. Então, em todos esses locais, as áreas de refúgio são necessárias em todos os pavimentos. E eu acredito que essa altura vocês já devem ter percebido que há uma característica comum a todos esses locais nos quais nos quais é exigida a área de refúgio. E a característica comum é, em todos esses locais, a população, por sua natureza e característica, possui capacidade de mobilidade reduzida. Ou seja, as pessoas têm dificuldade de locomoção. Já vimos que em pré-escolas, muitas crianças, em escolas infantis, escolas para deficientes, as pessoas possuem dificuldade de sair por si só, de descer a escada por si só, sozinhas. Elas precisam de apoio, precisam de orientação. Sendo assim, nessas edificações altas, nessas edificações é necessária a área de refúgio, de modo que as pessoas que estão no pavimento, caso elas precisem se retirar da edificação por ocasião de uma emergência, as pessoas irão ser direcionadas à área de refúgio. As pessoas sairão até a área de refúgio e na área de refúgio aguardarão o resgate, aguardarão uma orientação maior. E por que a área de refúgio precisa ser grande? Nesses locais, eu espero que os senhores já tenham percebido também essa altura, que as pessoas com dificuldade de locomoção, muito possivelmente estarão em cadeiras de rodas, estarão em macas. Sendo assim, a área de refúgio precisa ser grande, precisa ter uma área grande, as dimensões devem ser grandes para que possa abrigar as pessoas que estão em cadeiras de rodas, macas ou nos próprios leitos. Sendo assim, a área de refúgio, como ela é uma área protegida, dentro do pavimento, a pessoa poderia sair do local em que ela está e ir à área de refúgio, e a área de refúgio seria um local em que ela estaria protegida, ou seja, a área de refúgio é uma proteção a mais na edificação, para que a pessoa não esteja exposta aos riscos do incêndio. Entretanto, a pessoa por si só não poderia sair sem organização ou sem ajuda, sem apoio, sem assessoria. Sendo assim, como ela não consegue sair sozinha da edificação, ela iria para a área de refúgio e teria um acréscimo no seu tempo de segurança para a saída da edificação e lá na área de refúgio aguardaria o resgate, aguardaria uma maior coordenação, um apoio. Sendo assim, a área de refúgio tem esse objetivo, que as pessoas do pavimento sejam direcionadas para lá e de lá elas possam aguardar protegidas dos efeitos do fogo. A área de refúgio pode ser substituída quando na edificação houver compartimentação nas mesmas características exigidas para a área de refúgio. Além disso, nós devemos perceber que a área de refúgio, como ela é um local protegido e que irá abrigar pessoas com dificuldade de locomoção, possivelmente em cadeiras de rodas ou rampas, a área de refúgio deve possuir não só escada, mas, havendo áreas de refúgio em diferentes níveis, que é a regra que haja áreas de refúgio em todos os pavimentos,
Se houver essas áreas de refúgio, deverá haver rampas interligando-as em diferentes pavimentos. Sendo assim, a área de refúgio em diferentes pavimentos, elas devem ser interligadas por rampas. Como falamos, a área de refúgio deve ser grande, deve ser ampla, deve ser espaçosa. Portanto, a instrução técnica da Bahia, em T11 da Bahia, que trata sobre saída de emergência, diz que a área de refúgio necessita possuir, no mínimo, 30% da área do pavimento. Ou seja, a área de refúgio necessita ter área de quase 1/3 da área do pavimento, pois o objetivo, a ideia da área de refúgio é acumular as pessoas em macas, as pessoas em cadeiras de rodas, as pessoas em seus leitos, principalmente nos hospitais, até que chegue o resgate ou algum outro tipo de coordenação. Sendo assim, a área de refúgio necessita ser grande. Claro que essa dimensão é objeto de polemizações por parte dos projetistas, dado que para o uso funcional da edificação, há um entendimento de que a área de refúgio, tendo essas dimensões, seria basicamente 1/3 da edificação, da área do pavimento, 1/3 perdido. 1/3 da área do pavimento seria perdido. Entretanto, a área de refúgio é necessária, principalmente porque as pessoas têm dificuldade de locomoção. Como elas têm essa dificuldade de locomoção e estarão em macas, em leitos, elas precisam aguardar e a área precisa ser ampla. E, além disto, a área de refúgio não possui um tamanho especificado. O tamanho dela irá variar em razão do tamanho do pavimento, o que é uma ideia acertada da IT, porque quanto maior o pavimento, maior a população do local. Então, maior a possibilidade da ocupação da área de refúgio por mais leitos, por mais cadeiras de rodas, por mais macas. Sendo assim, a área de refúgio, ela possui a área total da área de refúgio, é uma razão da área total do pavimento. Então, a área de refúgio precisa ter, no mínimo, 30% da área do pavimento. Aqui, um exercício de fixação sobre a área de refúgio. Nesses casos, a área de refúgio é necessária? Se sim, em quais pavimentos? Clínica com 6 pavimentos com internação apenas no segundo andar. Pronto-socorro com 4 pavimentos e internação apenas no segundo andar. Respondam e tragam essa resposta para o ambiente específico de discussões. Além disso, mais um hospital psiquiátrico com 4 pavimentos. É necessária de refúgio em quais pavimentos? Falaremos agora da descarga. A descarga é a parte da saída de emergência depois da escada até a via pública ou até área externa em comunicação com a via pública. Sendo assim, no pavimento de saída externa, que é o chamado pavimento de descarga, no pavimento de descarga da escada, da saída da escada até a via pública ou até uma área externa, dizemos que esta área é a chamada descarga. Agora eu quero que os senhores pensem comigo. De nada adianta se toda edificação tiver um sistema de segurança bem dimensionado, estiver bem protegida e a descarga não for protegida.
Sendo assim, a descarga tem que ser protegida do calor e da fumaça e dos demais produtos oriundos do incêndio. Dessa forma, a descarga deve ser preservada, ou seja, o local pelo qual as pessoas irão sair da edificação, esse local tem que ser preservado. Podemos dizer até que é um dos principais componentes da saída de emergência, a descarga. Em todas as edificações haverá descarga, principalmente nas edificações verticais, que daí nasce o conceito relacionado também de pavimento de descarga. O pavimento de descarga é o pavimento de saída para a área externa, e a descarga é justamente essa saída para a área externa. É o caminho da escada, percorrido da escada até a área externa. Então, esse caminho tem que ser preservado. De nada adianta toda a segurança, bom dimensionamento, todas as medidas de segurança em funcionamento, de nada adianta se a descarga não estiver protegida. Veja, por exemplo, vamos supor que no pavimento de descarga acontece um incêndio. O incêndio, num ambiente fechado, irá produzir fumaça, e essa fumaça irá se acumular nas partes mais altas do ambiente, e conforme passa o tempo, a fumaça poderá acumular o ambiente inteiro. Sendo assim, se a descarga não é protegida e está ocorrendo um incêndio no pavimento de descarga, as pessoas irão descer pela escada. Entretanto, quando saírem da escada, como a descarga não está protegida, o pavimento de descarga, portanto, está cheio de fumaça, as pessoas não vão conseguir sair. Sendo assim, a descarga é a parte mais importante da saída de emergência. É uma das partes mais importantes da saída de emergência, porque se a descarga estiver descaracterizada, se a descarga estiver desprotegida, se a descarga não for preservada, todo o sistema de saída de emergência da edificação pode estar perdido. Sendo assim, a descarga deve ser protegida por paredes resistentes ao fogo e por porta corta-fogo, ou então a descarga precisa ser uma área aberta. Inclusive, por isso que a descarga pode ser ratificando as ocupações possíveis de existirem no saguão quando ele fizer parte da descarga. As ocupações possíveis são as seguintes: elevadores, portaria, recepção, sala de espera, sala de estar, salão de festas. Ou seja, apenas no caso dessas ocupações, o saguão poderá constituir parte da descarga da edificação. Então, repetindo, o saguão poderá fazer parte da descarga da edificação, desde que possua um espaço livre correspondente à largura da descarga e desde que neste saguão as ocupações existentes sejam elevadores, portaria, recepção, sala de espera, sala de estar e salão de festas. Além disso, esses requisitos de proteção da descarga, principalmente a proteção corta-fogo para as paredes e portas, existem quando as escadas são escadas protegidas ou escadas à prova de fumaças, ou seja, são escadas que são exigidas em edificações mais altas ou maiores em relação à sua área construída. Desta forma, quando exige-se escada protegida ou escada à prova de fumaça,
que a descarga precisa estar protegida com paredes e portas corta-fogo. A descarga de qualquer edificação deve ser protegida e preservada, com os requisitos e características que falamos, mas especificamente paredes resistentes ao fogo e portas resistentes ao fogo, essa obrigatoriedade ocorrerá quando a escada da edificação for escada enclausurada protegida ou escada enclausurada. Um corredor enclausurado, um corredor a céu aberto e uma área em pilotis. Então, a descarga deve ser preservada. Sendo assim, para que ela seja preservada, a principal característica é não acumular fumaça. Caso ela seja um corredor enclausurado e nesse corredor não tenha combustíveis, não irá acumular fumaça. E caso ela seja um corredor a céu aberto ou uma área em pilotis, ambas são áreas abertas e nesse caso também não irá acumular fumaça na descarga e a descarga será preservada para a saída da população. Sendo assim, a descarga pode ser esses três, pode ser composta, pode ser feita ou através de um corredor, ou de um corredor enclausurado, ou através de um corredor a céu aberto, ou através de uma área em pilotis. No primeiro caso do corredor enclausurado, parte da descarga desta edificação pode ser feita através do saguão térreo. Sendo assim, uma parte é o corredor enclausurado e outra parte é o saguão térreo. A NBR 977 dá uma limitação, diz que apenas 4 metros da descarga pode ser feita pelo saguão térreo. Por outro lado, a IT não traz essa limitação, entretanto, ela limita as ocupações que podem existir no pavimento de descarga, tais como portarias, recepção, ocupações em que não haja muitos materiais combustíveis. Então, se parte da descarga for feita através de um saguão, este saguão deverá possuir as ocupações que não tenham muito acúmulo de materiais combustíveis, tais como portarias, recepções ou mesmo salões de festa, dado que em salões de festa também não tem material combustível. Então, pode ser feito sim através de saguão térreo, desde que as ocupações estejam restritas a estas ocupações citadas. Caso neste saguão possua algum outro tipo de ocupação, esta ocupação deverá ser protegida através de uma porta corta-fogo. A comunicação de um pavimento que não é dessas ocupações citadas, a comunicação de um compartimento com a descarga deve ser protegida. Por isso que esse compartimento, que não seja portaria, recepção, salão de festa, deve possuir uma porta corta-fogo, para que, tendo origem de um incêndio dentro deste pavimento, os produtos da combustão, principalmente a fumaça, não invadam a descarga antes da saída total da edificação. As áreas em pilotis também podem servir como descarga. Área em pilotis são áreas abertas e suspensas por pilares, deixando os vãos livres, como os senhores podem observar na figura. A IT 03, a IT de terminologia, exige que, para que se considere uma área em pilotis e que essa área em pilotis possa ser utilizada na descarga, precisa-se haver 3 lados abertos ou 2 lados opostos abertos, de modo que a soma desses 2 lados
constituam 70% do perímetro total. Ou seja, precisa de 3 lados abertos ou então apenas de 2, desde que esses 2 lados sejam opostos e juntos eles constituam 70% do perímetro total. Dessa forma, quando a área em pilotis servir como descarga, ela deve ficar livre e desimpedida e não pode ser utilizada como depósito de qualquer natureza. Agora, nesse contexto, tem-se uma observação. Em regra, a área em pilotis também não pode ser utilizada para estacionamento de veículo. Não pode ser utilizada para depósito nenhum e também não pode ser utilizada para estacionamento de veículo. Entretanto, se a escada da edificação for aberta, ou seja, o fato de ser escada aberta, escada não enclausurada, significa que a edificação é mais simples e menor e possui uma menor complexidade para a saída da população. Então, nesse caso, quando a escada for do tipo não enclausurada, é possível que a descarga seja utilizada como estacionamento de veículos. Entretanto, deve-se preservar um espaço livre com largura mínima de 2,20 metros até a saída total da edificação. Além do mais, como já foi falado, a descarga também pode ser um corredor a céu aberto. Entretanto, não precisamos discutir sobre ele porque o corredor a céu aberto não exige maiores requisitos, dado que uma área aberta, uma área sem cobertura, uma área a céu aberto já está protegida contra o acúmulo de fumaça e está protegida de um rápido avanço do incêndio, caso este exista. Por fim, em relação ao dimensionamento da largura das descargas, o que devemos saber é o seguinte: deve-se considerar, para dimensionar a largura das escadas, todas as saídas, tanto horizontais como verticais, que a ela convergirem. Todas as saídas horizontais ou verticais que convergirem para uma mesma descarga. A largura, claro, será a largura com o dimensionamento clássico que será visto na aula posterior. A largura de cada acesso e a largura de cada escada. Então, a largura de cada acesso e de cada escada convergindo para a mesma descarga obrigará que esta descarga tenha a largura de todos estes componentes da saída de emergência. Sendo assim, a descarga precisa atender à largura dos acessos e das escadas que convergirem a uma mesma descarga. No entanto, não é necessário que a descarga tenha a largura de todas as escadas em toda a sua extensão. Não. Pode-se ir aumentando a largura correspondente a cada nova escada no sentido do trânsito de saída, conforme os senhores podem observar na imagem. Finalizando a primeira parte, senhores, muito obrigado. Vidas são salvas na fase do projeto. E isso que estamos fazendo, estudando, nos atualizando, também é salvar vidas. Então, muito obrigado. Vidas alheias, riquezas, salvar.